A Bíblia começa com um casal e termina também com um casal. Precisamos entender o significado espiritual do casamento, um homem e uma mulher. Assim, nós temos em Apocalipse, e poucos percebem esta realidade. O homem, Cristo. A mulher, a igreja. Em Apocalipse 21, versículo 9, diz assim: Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. A esposa e o Cordeiro. A mulher e Cristo. A cidade é a esposa. Alguns pensam que espiritualmente a Nova Jerusalém são ruas reais e praças reais de ouro. Mas aqui são pessoas. A esposa é a igreja. Vamos ver agora em Efésios, no capítulo 5, no versículo 31 e 32. Diz assim: Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. E se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. A Cristo e à igreja. Ao homem e à sua esposa. A Cristo e a sua esposa. Assim, nós temos a realidade de uma unidade. Este é um princípio essencial e imutável. O princípio da unidade da igreja, de Cristo e a esposa, do homem e da mulher. E por isso que nada mais sério diante de Deus do que o casamento, do que o relacionamento entre o homem e a mulher, porque este relacionamento implica numa realidade espiritual, o relacionamento entre o homem e Deus, o seu Criador. Quando o homem é criado, notamos como a mulher foi criada. O homem foi criado do pó da terra e a mulher foi tirada da costela do homem, do interior do homem. Portanto, onde estava a mulher? Estava no homem. Assim como a igreja deve estar em Cristo. O sono de Adão significa a morte de Cristo. E Eva saindo da costela significa ressurreição, porque o osso significa vida de ressurreição, o que mantém o corpo de pé. Assim compreendemos esta unidade e entendemos porque o adultério, o divórcio, são pecados graves diante do Senhor. Veja que em 1 Coríntios diz no versículo 6 que assim: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Os adúlteros estão nesta lista. O que são os adúlteros? São aqueles que deixam o casamento, isto é, deixam de estar unidos com Deus para se unirem a outro espírito. Portanto, se você não leva o casamento a sério ou aceita a destruição do mesmo, não entendeu a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo. E quão sério é isto diante do Senhor? O significado espiritual de adultério é seguir outro espírito, assim como na carne é seguir outro homem, diferente do marido.
E isto é um pecado mortal diante do Senhor. Porque se Deus permitisse isto, ele estaria permitindo o homem seguir outros deuses, outros maridos. Mas voltemos a Efésios capítulo 5, versículo 31. Eis porque o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Quando Deus olha um casal, o que ele vê é um só corpo. Assim como ele olhava para Adão no seu sono e via um corpo. Mas a mulher estava no seu interior. Precisamos compreender que assim é a igreja. Por isso, no versículo 32, ele chama isto de grande mistério. Ele diz no versículo 32 do capítulo 5 de Efésios: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Sim, este mistério porque nós, a igreja, estamos dentro de Cristo. Assim como Eva estava dentro de Adão, no sentido espiritual. Ela estava no seu interior. Assim nós devemos estar no interior de Cristo e ser um com Ele. Podemos ler também esta passagem em Coríntios, quando diz que no versículo 17 do capítulo 6, a seguinte palavra: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. É um. Poucos dão importância à unidade. E a palavra é um. Quando Jesus orou em João 17, a oração sacerdotal, ele falou sobre a unidade. Ele em nós e nós nele. Esta é a unidade de um casal. É isto que a Nova Jerusalém é a igreja, o seu corpo. Na verdade, a igreja é o corpo de Cristo. Isto é, a mulher de Cristo. A mulher é o corpo do homem. E o homem é o corpo da mulher. E esta é uma unidade. E quando a mulher está sujeita ao marido, não significa que ela seja menor, que ela esteja numa situação inferior. Significa simplesmente que ela está de acordo. E que o marido também está de acordo com ela, pois há reciprocidade. Precisamos de entender estas coisas porque o homem entra com seus raciocínios nulos, seus pensamentos, seus sofismas, torcem a palavra e criam suas doutrinas e seus ensinamentos que fazem com que dá impressão que a mulher seja inferior. Na realidade, é uma bênção. É uma bênção a igreja estar em Cristo. Assim como a mulher estar com o marido deve ser uma bênção. Bendito seja o Senhor por este mistério, por esta palavra. Assim compreendemos o significado de um casal, a unidade. E quando começa o casamento é quando o homem e a mulher se unem. Deixar o pai e a mãe significa deixar a carne. Assim como nós devemos deixar a carne para nos unirmos a Cristo. O homem deve deixar o pai e a mãe, isto é, deixar a carne para se unir ao Senhor. É assim que a Nova Jerusalém é edificada. Este é o grande mistério de Cristo e a igreja. Todos podem entender porque isto é simples e esta unidade é muito simples. A questão toda é que houve adultério espiritual e as igrejas deixaram a unidade espiritual e o vínculo do espírito e da perfeição, e havendo o adultério espiritual, as igrejas se dividirão de maneira sucessiva, porque não há limite para a divisão. Precisamos nos voltar ao espírito, ao marido, e como esposa submissa, ser participante de toda a sua obra, de toda a sua vida, de toda a sua ressurreição, de toda a sua bondade, de toda a sua alegria, de toda a sua paz, de todo o seu amor. Bendito seja Jesus, aquele que nos supre com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais.
Assim, devemos vigiar e orar, e não aceitar a vontade da carne, pois o adultério e um casamento prostituído é muito grave diante de Deus e não devem fazer parte daqueles que estão no corpo de Cristo, daqueles que querem o reino do céu, pois isto, claramente nas Escrituras, impedem a entrada no reino e ficam fora da comunhão com a igreja. Bendito seja o Senhor, que nós possamos prosseguir meditando na palavra, pois ela é fiel e verdadeira e se cumpre em tudo. Louvado seja Jesus, que a bênção de Deus e o amor de Jesus Cristo encha os nossos corações. Amém.